tá? Beleza, vamos lá então. Continuando aqui a nossa história aqui. Então a gente falou aí do splitão, né? Tá? Então ele é uma alternativa, né? É uma alternativa interessante, né? Uma faixa de potência um pouco maior, tá? Então cumpre bem aí o papel, vamos dizer assim, né? Tá? Tem uma faixa de potência aí razoável para atender aí, né? Um ambiente relativamente grande, né? Tá? Deixa eu só mostrar aqui uma figura que eu estava falando lá do, do built-in que vai, né, no quarto, né? Eu fiz isso daí, tem um material que eu fiz para uma empresa, né? Isso aqui eu escrevi para uma empresa aqui que chama Ensine-me aqui, né? Então eles vendem o curso lá, né? Sei lá, vende para uma universidade, sei lá para onde que é isso aí, né? Eu só sei que eu ganhei para fazer o material. Agora, para onde vai isso daí, eu não sei, né? Então tá aqui, né? Eu vou retirar só o nome aqui deles aqui, vou colocar no, no Word aqui sem deixar, sem o nome deles, e aí eu coloco para vocês lá no Siga, tá? Então tá esse built-in aqui, né? Aqui, ó, deixa eu aumentar um pouco para dar para você enxergar. Aqui, tá aí, né? Aqui tá o quarto, né? Então, uma forma de montar isso tá aqui, né? Ele aqui, né? E aí você, né? Tá aqui, né? Ó, uma grelha, né, de saída de ar, né? Tá? Então esse é o built-in, né? Esse aqui é o splitão, né? Que é esse que a gente está mostrando agora aí, tá? Então, né, você pode ter uma saída frontal, uma saída para cima. Aqui tem vários modelos, né? Deixa eu pegar aqui na catálogo do fabricante. E é importante também a gente dar uma olhadinha lá no catálogo do fabricante também. Deixa eu só reabrir aqui, porque eu vou abrindo coisa, fechando coisa, e aí acabou que eu fechei, né? Splitão. Ok. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho.
aqui é o catálogo de um fabricante, né? Esse aqui é da TOSE, né? É um fabricante, um dos fabricantes, né? Olha assim. Então, aqui da onde eu tirei aquela figura que vocês viram, né? Então, que são as configurações, tá vendo? Então, característica construtiva, né? Ventilador tipo Sirocco, né? Deixa eu ver a faixa de potência aqui, que é o que eu queria mostrar. Deixa eu ver se nesse cara aqui ele tem. Capaz que esse não tem. Tá vendo? Então, ó, pode ser uma saída para cima, para frente e tal, né? E tem as configurações de montagem aqui, né? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo girar esse negócio. Aqui, beleza. Então, capacidade, né? Capacidade, você tem aí de 6.000 quilocaloria a hora até... Qual que é o último aqui? É 151.200, né? Tá? Então, tem uma capacidade razoável aí, né? Tá? E aí você vê que ele, ó, lembra que a gente fez o cálculo para saber a capacidade total da máquina? Olha aqui, ó. Isso aqui é capacidade total e capacidade sensível, né? Para quê? Para você poder selecionar a melhor máquina, né? Então, o que acontece lá, que nem no caso do nosso amigo lá, às vezes a capacidade. Primeiro que ele comprou com a capacidade menor, né? Mas eu já vi caso que é o seguinte: isso inclusive acontece bastante no projeto que eu dou de manhã lá para os caras, né? O cara vai lá, aí ele olha a capacidade, mas não olha a vazão. Aqui, ó, é a vazão, né? Certo? Então, lá, vazão de ar nominal. Tá aqui. Tem que atender a vazão, né? Se não atender a vazão, não adianta nada, né? Aí chega lá e pega uma máquina, a máquina dá a capacidade, mas não dá vazão. Sendo que se ele pegasse duas máquinas na metade, dava vazão, né? Então, são coisas que a gente tem que observar no fabricante, né? Ok? Conforme a gente for andando no curso aí, a gente sempre vai pegando o catálogo para ir procurando lá, selecionar, né, o equipamento, tá? Vamos lá, então. Voltar lá no nosso local. Ok, então tá aí o splitão, né? Deixa eu só... que aparece aqui vocês aqui, dá uma travada aqui. Ok. Oi? A linha de líquido. Aqui mostrando uma foto, né, de uma instalação. Tá? Aqui, ó, tá mini, esquece esse mini, né? Esse aqui é multi, tá? Multi-split, né? Então, aqui, né, uma unidade condensadora para algumas unidades evaporadoras. Aqui, no caso, é 1, 2, 3, 4, 5, né? São até 5 nesse caso, né? A unidade interna pode ser teto, pode ser cassete, pode ser wall, pode ser cada uma, qualquer uma delas, né? Aqui são algumas opções, né? De unidades internas, né? Quando a gente está falando de split. Então, high wall, cassete de uma via, de duas, de 4 vias, né? Teto aparente, teto embutido, piso duto, né? Que são os nossos splitões aí, tá? Teto embutido, piso, né, embutido e piso aparente. Ou seja, tem várias opções aí, todas essas daí são, né, opções de split, né? Então você tem que observar lá no seu projeto qual que é o melhor. Se você vai partir por esse, né? Por esse tipo de equipamento, tem que observar lá qual que é, né, o melhor. Por exemplo, que nem esse cassete de uma via, ele é interessante quando eu vou usar no canto, né? Para poder soprar o ar lá para, né? Insuflar o ar para frente. Né? Já se eu vou colocar central, aí esse aqui é mais interessante, né? Tem 4 saídas, né? Se eu, se eu fosse fazer um difusor lá na, na Itaquera, eu escolheria um desse, né? Um desse aqui, dependendo da vazão lá, um desse já resolveria o problema da sala, já, né? Tá? Mas aí precisa ver, né, as capacidades lá, né? Ah, aqui é só uma observação, isso daqui já, né, já não tem muito sentido hoje, né? Só mesmo aí, porque já no passado já teve essa pergunta, né? Que é aquilo que eu falei, né? De unidade evaporadora e unidade condensadora, né? Tá? Como agora a gente tem quente e frio, então é mais comum, né? É mais interessante chamar de unidade interna e unidade externa, tá? Mas a gente continua aí por
por mania, né, chamando de unidade evaporadora e unidade condensadora, né? Aqui é o split tipo de torre, né? Tá? Então, isso aqui é uma torre. Esse cara é uma torre, né? Tá? A gente pode usar esse tipo de equipamento também, né? Dá para usar lá, né? Tá? Em alguns equipamentos, tipo de data center, tem alguns equipamentos que usam uns desses daí, né? Exclusivo, né? Para ele, né? E aqui, né? É o problema de muita unidade, né? De cada um ter o seu, né? Essa foto aí, né? Mostra. Isso é uma coisa linda, hein? Essa é uma coisa maravilhosa. Isso aqui você anda lá no centro de São Paulo. Isso aqui é na Índia. Mas no centro de São Paulo não está muito diferente, não, viu? Dependendo de alguns lugares que você anda lá, né? É mais ou menos igual, né? Aqui de tudo que tem aí, né? De tudo que tem aqui, o que mais me chama atenção é a segurança, né? O cara tá aqui, ó, subindo essa escada que tá com essa inclinação gigantesca e tem esse rapazinho aqui, ó, de baixo. E esse aqui deve ser o técnico em Tá falando segurança. no telefone, né? Falando no telefone ali, né? Então, o que, de tudo que está aqui, o que mais, né, me deixa assustado é que esse aqui deve ser o técnico de segurança, né? Porque ele está olhando, tá vendo? Né? Ele está aqui observando. Esse cara subindo com essa escada íngreme desse jeito aqui, porque você vê que ó, aqui, ó, é a calçada. A escada tá quase, né, quase que na mesma distância que tem a calçada aqui, né? E esse cara aqui, tranquilão no telefone aqui de baixo. Tá tão acostumado com um absurdo, né? Que nem liga, né? Tá? Mas para que tem essa foto aqui? O que tem a ver essa foto? Essa foto é justamente para mostrar, né? Um dos problemas que né? Quando a gente usa expansão direta num projeto, né? Que nem aqui é um prédio comercial, né? Tal, me parece, pelo menos não um prédio comercial, sei lá, né? Não entendo muito bem lá como é que funciona. Mas seria muito mais razoável que já tivesse um sistema já, né, dimensionado, que fosse por ambiente, fosse por andar, ou que fosse um central, né? Então, um semicentral, um central. Porque o que acontece? Cada um quer ter o seu. Só que você vê que o prédio ele não foi feito com área, né, de montagem de unidade externa, né, de evaporador, de condensadora, desculpa. E aí o que acontece? Acontece esse absurdo aqui, né? Todo mundo quer montar, né? Só que você acha que qual que é a eficiência que está aí para dentro? Por exemplo, olha esse daqui, ó. Esse aqui, com certeza, ele está fazendo troca de calor com o ar que está saindo daqui, né? Então, não tem, né? Olha aqui, ó, esse aqui. Tá onde põe, onde cabe, né? Vai cabendo, aqui daqui a pouco não dá nem para enxergar a rua mais, né? Então, esse é um problema que ocorre quando a gente tem, né? Um projeto nasce sem pensar em sistema de climatização, né? Tá? Não que você não pode ter um split para cada um, pode ter, mas desde que seja pensado, né? Lá no projeto. Quando não pensa no projeto, aí acontece essas aberrações aí, né? Isso é um problema crítico, né? Que aí ninguém aí tem ar-condicionado bom. Professor, Oi. uma coisa que me chama muita atenção nessas instalações desse tipo de modelo split, né? É que assim, o pessoal, eles meio que só penduram essas máquinas, né? Porque a tubulação que sai da unidade externa para a unidade interna, são duas tubulações lá, geralmente um cabo PP mais o isolamento térmico lá, né? Só que, por exemplo, eu vejo que existe acabamento para isso, né? Existem umas canaletas, acho que de PVC, né? Que você consegue dar um acabamento melhor, mas o que você vê é essa tubulação pendurada, ela jogada lá de qualquer maneira, né? É É, horrível, né? porque quando não tem um local, né? Quando tem esses prédios, tem prédio que é feito agora, né? Esses prédios são construídos, que ele já tem uma área, né? Ele tem uma área que é para colocar, né, a condensadora. Se respira bem ali ou não, aí já é outra coisa, né? Mas tem uma área ali, então é um piso, tipo um piso técnico. Então o técnico consegue fazer alguma coisa com segurança. Agora, quando o prédio é um prédio que não foi pensado para esse tipo de equipamento, o técnico normalmente
o que ele quer é sair dali logo, né? É colocar uma base ali, enfiar o aparelho ali e o quanto antes sair, né? Então ele acaba não dando um acabamento, né? Colocando, fazendo um isolamento bonitinho e tal, por conta que ele não tem, né, muito espaço, né, para trabalhar, né? Tá? Então é isso que acaba acontecendo, né? Outra coisa que eu vejo muito, né, principalmente quando eu ando em São Paulo, é o seguinte, né? O cara pega, aí ele precisa, sei lá, ele tem lá 3 condensadoras. Eu não sei como é que funciona dentro do imóvel, né? Mas vocês devem ter visto isso daí já, né? Tá aqui, tá o imóvel, tá no local, um predinho, sei lá o que é, né? Normalmente aqui tem embaixo aqui um comércio e tal, né? E aqui você tem um piso que na verdade não é nem um piso técnico, isso daqui, né? É do telhado, né? Ele tá um ressalto, né? Me fugiu o nome agora aqui. Tanto que eu falo isso aqui. É tipo um beiral, isso, obrigado, né? É um beiral aqui, né? Ele não foi nem feito para isso. Beleza, tá lá. Aí o cara coloca aqui, eu falo tantas vezes beiral que a hora que era para falar beiral eu não consegui lembrar do nome. Você coloca lá, tem 3 máquinas aqui. Por que que eu sei que tem 3 máquinas? Eu sei que tem 3 máquinas porque quando eu passo de carro, eu consigo vê-las de lado. Por quê? Porque ele coloca a máquina aqui, tem 3 ali, só que aí na frente ele faz o seguinte: tem um comércio aqui embaixo, certo? Aí ele vem aqui, ó, e na frente aqui ele coloca uma placa de propaganda, né? Certo? Tá lá, açougue do Zé, certo? Ou seja, esses caras estão lá atrás, né? Um tá respirando o ar do outro aqui, né? Pouquíssima área de passagem de ar, né? E se você pegar lá no manual do fabricante, ele vai falar que aqui tem que ter, né, uma circulação de ar, porque é justamente para isso que serve isso aqui, né? Então, assim, a gente vê o que está acontecendo aqui nessa figura aqui, mas a gente não está muito longe, né? Então, o acabamento, né? O acabamento lá, quando o cara não tem muita segurança, é até uma coisa meio irrelevante, desde que não esteja vazamento. Agora, o problema é isso aqui, o cara monta num local onde ele sabe que vai dar problema, né? Porque isso aqui vai dar problema. Lá na máquina não vai, né? Não vai conseguir atender o ambiente, né? Seja um split, sei lá, que ele está usando lá, né? Então são os problemas que a gente vê, né? Por conta desse tipo de instalação. Outra coisa também que chama Professor, bastante. Oi, pode falar. vou defender um pouco os penduradores aí, que às vezes não é nem culpa deles, viu? Porque é o Não, seguinte... esse cara não é culpa dele, é culpa do projeto, né? Não, então, porque às vezes o que acontece? Às vezes a gente vai dar orçamento e os caras querem que a gente esconda o máximo possível que for a máquina. Eles querem então, que coloque ali por causa de estética, eles não querem que põe, que fica parecendo. Então, mas aí a que gente vem. explica para os caras. Mas os donos é difícil, eles não querem entender, eles querem que fique bonito, sem aparecer as máquinas. Mas vai ficar bonito e depois ele vai encher seu saco que o negócio não tá Mas ele já funcionando. avisa e assina, né? Ó, assina aqui, ó. Então, Tá aqui, isso. Se Isso der que algum eu ia problema falar. depois, a responsabilidade é do senhor. Pelo menos eu faço assim, né? Então, é isso que eu ia falar. Tem que ter algo escrito, porque isso aqui não vai dar certo, né? Professor, Oi. isso também acontece muito em questão de arquiteto, né? Não sei se já teve problema, mas, por exemplo, eu já ouvi falar muito que o arquiteto às vezes quer só a beleza, né? Em prédio grande e tal, e aí quer esconder ao máximo. E aí, às vezes, você tenta explicar isso também e eles não entendem, né? Não querem entender, na verdade. Eles querem ver só a questão da estética, do bonito, né? Da boniteza do negócio. Da né? boniteza, exatamente. Então, mas é aí que tá. Por isso que, né, o que o Agenor falou aí é o que eu queria chegar. Você tem que ter um termo do cara, entendeu? Porque isso aqui não vai dar certo. Isso aqui é certeza que está dando errado lá, né? É certeza. O arquiteto, ele não tem nem como falar que ele não sabe, porque tem uma disciplina no curso de arquitetura que chama conforto térmico, só para você ter uma noção. Ele não sabe projetar, dimensionar sistema de ar-condicionado.
Mas ele sabe que isso aqui vai dar problema, né? Ele tem essa noção aí, né? Ele faz de conta que não sabe, né? Mas onde eu queria chegar é isso aí, né? O que o Eugênio falou. Essas coisas aqui, ó, tem que ter termo, né? Tem que ter assim, ó, eu coloquei e agora daqui para frente é com você, porque não vai dar certo, né? Tá? Não vai funcionar, né? Quando é com arquiteto, se está no começo do projeto, tem aquelas discussões de projeto, né? Então é ali a hora de tentar brigar e tentar conseguir um espaço, né? Porque é que eu sempre digo para os caras lá de projetos aí, né? Você vai lá, você vai fazer, tem uma obra rolando e você faz parte da obra lá, você é parte da climatização. Então, tem você lá que é a parte do ar-condicionado, tem um cara ali que é da parte da luminotécnica, tem um cara ali que é da parte da hidráulica, né? Tá? Cada um está fazendo o seu projeto. É batata, né? Que a prioridade do arquiteto é a luzinha, né? E a luzinha fica sempre na mesma posição que você queria colocar o ar, né? Certo? Né? Então. Professor, Oi. eu fico pensando, esses fluido refrigerante inflamável, dá um vazamento aí, vai explodir tudo aí, né? Aqui, né? Vai em cascata, né? Vai. Vamos fazer Vamos descobrir que era melhor voltar lá pro R10 lá, né? Vai fazer um strike aí. Mas aí não tem jeito, né? Oi. Então, né, você falando assim, o arquiteto só quer saber da beleza, né? Só tem uma coisa que o arquiteto valoriza mais do que a beleza, que é o dinheiro. Aí você fala assim, vai perder a garantia. Justamente. Aí ele vai e repensa. Então, é por isso que tem que ter termo, né? Tem que ter termo aqui, né? O que é ter termo? Eu estou te explicando o que vai acontecer aqui, né? Vai dar problema, com certeza você não vai conseguir atender seu ambiente, seus clientes vão reclamar que o ambiente está quente, a máquina vai perder a garantia e eu não vou dar garantia. Então, qualquer coisa que acontecer aqui é serviço, né? Aí se ele assinar, é problema dele, né? Mas como você disse, né? Quando falar que o dinheiro, né? Dinheiro fala mais alto, né? Então, aí você tem que propor para ele, né? Tentar propor para que ele mude, né? Essa é a ideia, né? É igual quando você vai fazer o projeto aqui. O cara pega lá, faz um forro que não cabe nem o esgoto, quanto mais o duto de ar, né? Tem que discutir, né? Tem que discutir. Professor, mas vamos levar essa questão para a parte jurídica aí. A gente tem um conhecimento técnico. Se o cliente que é leigo pedir para você instalar num lugar não adequado, mesmo você fazendo ele assinar um termo, você tem uma certa responsabilidade aí, porque você sabe que aquilo ali não está certo, né? Mas a partir do momento que você colocou lá escrito, né, tem que estar lá escrito quais são os riscos que ele está correndo para essa solução que ele quer, né? Porque depois, lá na frente, com certeza, se tiver uma parte jurídica, vai falar assim, mas você sabe. Mas aí é questão de livre mercado, né? Você pode não fazer também e passar para outro fazer, entendeu? Né? Não, se for só uma instalação, beleza, mas se fosse um projeto mesmo com o meu nome lá assinado, eu não faria. Então, você entende? Tem que ter um critério aí, porque assim, que nem aqui nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, tá falando, esse lugar existe aqui, tá? E é em São Paulo. Só não vou falar onde é, que não tem sentido, não é açougue lá, né? Mas são 3 que eu vi ali, né? São 3 máquinas lá fora. É exatamente desse jeito aqui, tá? É o seguinte, é livre mercado. Você vai lá, você pega se quer ou se não quer. Você pegou, você vai explicar para o cara, explicou que vai acontecer e tal. Só que você não pode ficar sem vender, né? Então, às vezes você vende, mas tem que ter um termo, porque ele sai para quê? Para dizer que ele está ciente de que a solução que ele quer não é a solução técnica. E lá na frente quem vai decidir é o juiz, né? Certo? Se precisar, porque ele perdeu garantia, ele quiser um processo, aí é o juiz, né? Mas aí pelo menos você tem, né, um documento para dizer que você explicou por A mais B e que lá no documento está escrito quais eram os riscos do porquê que ele está perdendo a garantia, né?
tá? Ok? Bom, vamos lá. Aqui oi, pois não. A perca de garantia é o menos, é o de menos. E se isso daí pega fogo, igual no ninho do urubu, a responsabilidade é muito grande. Então, mas lá no ninho do urubu foi um problema pior, né? Lá no ninho do urubu foi pior, né? Que lá o problema era o seguinte, que os caras já sabiam que aquele negócio estava errado, todo mundo sabia, e não tinha, e assim, o cara que vendeu sabia, o cara que comprou sabia, não tinha termo nenhum, não tinha nada nenhum, sim, não tinha uma responsabilidade, olha, a gente está fazendo desse jeito, isso aqui é provisório, a gente vai mudar daqui, então enquanto isso aqui é provisório, qual que é o plano de ação? Não tinha nada disso aí, né? Por exemplo, só um minutinho. Por exemplo, eu posso fazer essa montagem aqui provisório, porque o cara vai fazer, porque depois ele vai ter um local mais adequado. Por exemplo, vamos supor, é uma coisa. Lá não, lá o negócio é errado do começo ao fim, né? Oi, fala aí. Então, né, acho que foi o professor dessa parte de direito, né, que passou pra gente justamente esse caso, né? Lá o laudo dizia que o disjuntor não caiu, que era maior do que precisava, né? Sim, sim. E aí, com o calor, as portas que também eram de metal, elas dilataram e também não abriu. Então, emperrou e não caiu o disjuntor. Travou tudo. Travou tudo. Então, lá o problema lá foi assim, lá é uma sucessão de problemas, né? O que aconteceu lá é para estudo de caso, né? É para nunca mais na vida fazer um negócio daquele, né? Aquilo acontece muito em casa, né? O que acontece? O cara tem uma casa lá e tem uma instalação elétrica, né? E aí resolve que vai comprar um chuveiro lá, tipo, é uma casa mais antiga lá, que tipo, o chuveiro era de até 5.000 watts. Aí agora resolve que vai comprar um chuveiro de 7.500, né? 6.500, 7.500. Só que quando liga lá, e aí normalmente vai, na casa tem 2 chuveiros. Quando liga os dois, desarma o disjuntor, né? Porque sobreaquece, né? Aí desarma o disjuntor. Aí o que o cara faz? Vai lá e, em vez de trocar a fiação, ele vai lá e coloca um disjuntor maior, né? Só que ele esquece de avisar todo mundo que não dá para tomar banho 2 pessoas ao mesmo tempo, né? Aí vai lá tomando banho 2 pessoas ao mesmo tempo, corre o risco de pegar fogo na casa, né? Então, mas isso na tua casa aqui, na tua casa, que eu quero dizer assim, né? Na casa de uma pessoa que é leiga, ela está fazendo isso sem muito saber o que acontece, né? Ela ou até sabe, mas não tem noção do risco. Quando é um negócio desse padrão aí, que é uma situação de uma empresa, né? Aí já é outro, né? Já está no outro nível, né? É outro nível de problema aí, né? Aí você já está tratando é crime já, né? Tanto que é pra ter gente presa lá, né? Que isso aqui é Brasil, né? Aí ninguém vai preso, né? Na verdade, acaba que o culpado é quem morreu, né? Que foi aquele ar-condicionado. Mas, enfim, né? Aqui ó, são algumas fotos de unidades externas, né? Tá, umas condensadoras aqui, né? Foto aqui, isso aqui é de 2005, né? Algumas montagens aqui só para ilustrar. Tá? Aqui, é o que eu comentei, né? A gente tem então aí até 5 unidades, né? Um sistema multisplit, né? Tá? Aqui a fonte da Fujitsu, tá? Não quer dizer que eu estou falando que você comprar dele, mas ele tem esse tipo de sistema, tá? Então, esse tem bi, tri, quadrislip, penta, né? Aqui a ideia aqui é mostrar, né, a montagem, né? Tá? Então aqui você tem caixas de distribuição, são essas caixinhas aqui, né? Tá? Então unidade condensadora, né? As unidades evaporadoras aqui. Né? Essa aqui é uma caixa de distribuição que faz aí a distribuição do fluido refrigerante para nas unidades internas, né? Ok? Sistema inverter, né? Isso aqui agora, né? Isso aqui já foi uma novidade, hoje em dia não é mais novidade, né? Mas a vantagem de ter sistema inverter, né? A gente tem um consumo de energia bem menor, né? Por conta que a gente não tem
liga e desliga de compressor, né? Porque o problema, né, é sempre na partida, né? Quando você dá partida, ele tem um pico, né, de energia, e esse pico é o que vai fazendo, então, com que o custo de energia fica maior, né, o custo de utilização do equipamento. No caso do inverter, né, ele trabalha com o compressor sempre ligado, o que ele vai fazendo é modulando ali, né, a rotação dele. Então, se está mais quente, ele aumenta um pouquinho a rotação, se está mais frio, ele diminui um pouquinho a rotação, mas nunca desliga. Então, né, o consumo final acaba sendo melhor do que, né, eu ligo, desligo, ligo, desligo, ligo, desligo. Então, isso daí, né, em média, né, segundo os fabricantes, a gente tem uma economia aí de 23% no consumo de energia ao longo do mês, né? Então, isso é uma vantagem, né? E aí, hoje, a gente tem vários equipamentos que são com sistemas inverter, né? Tá? Então, a gente tem split, tem splitão, tem janela, né? Todos esses caras aí, né? VRV, todo mundo aí com sistema inverter, né? Tá? Aqui é uma observação que já não cabe mais hoje, né? Isso aqui foi por uma época, né? Tá? Aqui, mostrando ainda de novo, né, o sistema de VRV, tá? Então, só que mais do mesmo, né? Só para ilustrar, né? Equipamento e as unidades internas, né? Então, aqui eu posso ter quente e frio, né? Tá? De novo, mostrando aqui a questão aí de distância, né? Aqui, mais porque, né? Aqui é um outro fabricante, né? Tá? Um fabricante que eu conheço bastante aí, né? E para mostrar que mudam um pouquinho os valores de distância em relação, em relação aos fabricantes, né? Pouca coisa, mas a gente tem, né, algumas distâncias, vai mudando um pouquinho, né? A distância entre eles. Esse é bom? Eu não vou nem dizer que é bom nem que é ruim. Só dizer que eu conheço um pouco melhor essa marca aí, né? Isso aí é uma marca que eu conheço um pouco mais aí, né? Mas não vai sair da minha boca nunca, Janor, se é bom ou se é ruim, né? Porque esses caras não me dão um centavo para eu fazer propaganda. Né? Não, eu sei, sim. Mas assim, porque às vezes, como a gente vai indicar para cliente, então assim... Não, é assim, ele é bom, só que ele é mais caro, porque... Ah, sim. Entendeu? Ele é mais caro. Então é bom. Não, mas o fato dele ser mais caro não quer dizer que ele é melhor que os outros. É só que é o seguinte, que ele não tem fábrica no Brasil, né? Daikin, o problema é peça, né? Daikin, Fujitsu. Então aí você... a gente indica, né? Então, porque aí o que acontece? Como ele não tem fábrica no Brasil, então você acaba que o custo acaba ficando um pouquinho maior, né? Tudo no Brasil é assim. Se você tiver um fabricante que faz aquele, por exemplo, ar-condicionado. Vamos supor que amanhã inventa aí um ar-condicionado que eu vou chamar lá de uma caixa aqui, que eu vou chamar aqui de isso aqui de VTT. Sei lá o que significa isso. É uma nova tecnologia, beleza? Tá? Então, ok, isso aqui é um ar-condicionado VTT. Beleza. Se amanhã tiver um fabricante no Brasil desse cara aqui, né, tudo que vier de fora vem sobretaxado, né? Então, o que as empresas fazem aqui no Brasil? Elas pegam, montam uma planta aqui no Brasil, traz isso aqui em tipo CKD, né? Vem semi-montado, e aqui só montam a peça. Aí pronto, virou um produto nacional. Aí vende por preço nacional. Então, várias coisas são assim aqui no Brasil. Essa empresa aqui, não, ela não tem, né? Ela tem fábrica lá aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, mas nem todos os produtos ela faz isso aqui, né? Tá? Alguns produtos ela já vem direto de fora, alguns ela faz aqui, né? Faz aqui, que eu digo que vem CKD e só faz a montagem aqui, né? Tá. Beleza. Tá bom? Joia. Aqui ainda aqui, né, o exemplo de aplicação, né, esse aqui é o compressor Scroll, né, lá no laboratório de ar-condicionado, a gente tem um compressor Scroll lá, né, vocês devem ter visto ele lá funcionando, dá para ligar lá, né, ver ele com as luzinhas lá, tal, né,
Então, a gente dá para ver ele funcionando, né? Que a ideia desse cara aqui é que você tem 2 caracóis, né? Então, você faz a compressão pelo caracol, com isso você, né, tem uma eficiência melhor, né? E aí, né, eu posso controlar, então, aqui nesse cara aqui, 100% inverter, né? Eu posso controlar os ambientes separadamente, né? É uma vantagem, né, desse tipo de equipamento aqui, né? Então, cada ambiente, ó, esse aqui está com 26, 25, esse aqui está desligado. Então, eu tenho uma central que controla, né, cada um desses equipamentos aqui. Oi, pois não. Professor, não sei se você chegou a comentar, mas o VRF ele tem a válvula de expansão na evaporadora, né? Então, o fluxo de fluido refrigerante é um pouco inteligente. Né? Ele é diferente, né? Eu não comento, quem está falando aqui é o Lucas, professor. O Lucas. Eu não comento porque é tecnologia de produto, né? Minha ideia aqui mais é só mostrar o tipo de equipamento, né? Para não entrar muito no equipamento, senão eu tenho que mostrar cada um dos fabricantes, né? Aí teria que ter um tempão maior aí de aula, né? Para isso daí. Mas assim, ao longo do curso a gente vai tratando isso daí, tá? Mas é isso aí, né? Você consegue ir lá diretamente lá na máquina, né, fazer o controle do fluxo, né? Então, fica um pouquinho mais vantajoso, né? Professor. Oi. Para que servem essas caixas de distribuição? Eu poderia colocar um T, né? Alguma coisa assim, mas ela... Não, mas é que ela é inteligente, né? Não, é que aqui não é simplesmente uma caixa só, né? Ela vai controlar fluxo, né? Entende? Ela não é somente uma caixa, né? Não é somente um terminal. Ela controla fluxo. Por exemplo, que nem aqui, né? Ó, vou pegar aqui. Opa, peguei a coisa errada para pagar, né? É que eu nunca instalei o VRF com a possibilidade de você colocar uma evaporadora quente e uma evaporadora fria. Sempre Sim. ou toda quente ou todas frias. Aí a gente só coloca o refinete, né? Certo, que tá aqui, né? Tipo isso aqui, né? É isso aqui, ó. O refinete é o que ele chama de T aqui, né? Que é um T simples, né? Então, o derivador lá. Isso. Não, aqui ele é modulado, né? Ele é modular. Deixa eu ver se quer ver aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó? É esse aqui, ó. Então, o que ele faz aqui? Ele modula. Então, ele pega, né? Ele tem o sinal da evaporadora e aí ele modula o que vai para a evaporadora. Então, esse aqui, ó, esse aqui está indo quente, tá vendo? Esse aqui está indo frio. E esse aqui, ó, olha aqui, ó, saindo dela, ó, quente, né? Tá? Então, ele não é somente um refinete, né? Não é somente um T simples, vamos dizer assim, não. Refinete é alguma coisa mais ou menos assim, né? Tubulação aqui, né? Opa. Faz alguma coisa mais ou menos bem, né? Certo? Como se fosse um diapasão. Isso aqui assim. Mais ou menos, né? E aí você separa, né? Bem exagerado aí, né? Mas não, aqui é uma caixa inteligente, né? Ela modula, né? Tá? Acho que foi quem foi que perguntou foi o William, né? Wallace. William. Wallace. Deu para entender, obrigado, professor. Tá bom? Eu acho que eu tenho em algum lugar uma foto desse cara aberto aqui, que foi quando o pessoal da Samsung, eles frequentavam a FATEC para dar treinamento. Então a gente estava conversando sobre alguma coisa parecida com isso daí que você me perguntou, e eles me mandaram uma foto aberta, né? Uma caixa dessa aqui de distribuição aberta. Eu vou ver se eu acho aqui, se eu achar, não hoje, né, que está no meio dessa monte de tranqueira que eu tenho aqui, eu vou procurar aqui, aí se eu achar na próxima aula eu mostro para vocês aí, tá bom? Beleza? Beleza, obrigado. Joia, nada. Então aqui, ó, o selfie, né? Selfie a gente pode ter, então, convencional, tá?
ou pode ter o rooftop. Então, isso aqui, né, aqueles autocontenido ali, né, o autônomo, né, o rooftop, a aplicação de rooftop, aquilo que eu já mostrei para vocês, né, supermercado, restaurante, locais que eu tenho, que é um galpão, né? Então, isso aqui é galpão. Certo? Essa é a ideia, né? Tem custo inicial menor, né? Por quê? Porque você não precisa de casa de máquinas, né? Só que ele tem algumas desvantagens, né? O rooftop, né? Qual que é a desvantagem? Pode ser necessário instalar mais de um equipamento, né? Dificultando a manutenção, porque você tem distâncias máximas que pode ser percorrida, né? O nível de ruído do equipamento pode incomodar, né, a vizinhança. Então, por exemplo, se eu tenho um prédio aqui, residencial, e aqui é um mercado, por exemplo, um laje, né? Talvez fique inviável colocar um rooftop aqui. Porque, dependendo do horário de funcionamento desse local aqui, né? Isso aqui vai propagar o som, né? E aí você começa a ter reclamação, né? É igual usar torre de resfriamento, né? Em local aberto, né? Próximo de imóvel, né? E o controle de temperatura é dificultado, né? Quando você tem mais de um equipamento, aquilo que eu comentei, né? Quando você tem mais de um equipamento, para você controlar a temperatura do ambiente já fica um pouco mais complicada, porque, né, você vai ter mais de um controle, né? Aí começa a complicar, tá? Os equipamentos convencionais, né, tipo selfie, né, tá? Para instalação de pequeno e médio porte, né, tá? Tem um menor consumo de energia, custo de operação é centralizado, né? A qualidade da filtragem é melhor, né? O filtro de G4 para M5 aí, né? Tá? Médio, né? Mas tem aí, né, um custo inicial, né, superior, né? Uma instalação é mais complexa, a gente tem rede de dutos, né? E o controle de temperatura é não individualizado, ele é para o ambiente inteiro, né? Mas olha lá, ó, até 40 TR, né? Oi, pode falar. Eu acho que nessa questão aí, o rooftop, a instalação dele acaba saindo mais custosa, porque muitas das vezes você tem que içar ele com guindaste, né? Como é condensador e evaporador junto, fica um peso, assim, se digamos, razoável, uma máquina ali de 200, 300 quilos, né? Você não tem como o cara movimentar muito bem. É que assim, é o custo da instalação, né? Precisa fazer que o custo inicial, aqui o custo inicial é de máquina, né? O menor custo inicial aqui é o custo de máquina, né? Porque assim, às vezes até para montar ele fica mais barato do que todo o sistema que vai, né? Por exemplo, num selfie montado, né, numa casa de máquinas que está no plano, né? Por conta de todo o sistema que vai com ele, né? Mas você falou uma verdade. Outra coisa que tem que lembrar lá no rooftop é que é o seguinte, né? Você tem que ter o rooftop, só que a laje do seu amigo cliente, né? Primeiro, tem que aguentar esse cara, e segundo, né, ele tem que preparar ela, né? Ele tem que colocar aqui numa armação onde esse cara vai montado, né? Tem uma armação aqui que tem que ser montada aqui, então ele tem que ler tudo isso aqui, né? Tem que ser pensado, né? Tem que ser colocado no papel, né? Para ver se vale a pena ou não, né? E aí que você falou um negócio de guindaste, né? Tem uma coisa importante, né? Tem que ver se o guindaste chega lá, né? Eu já vi já, não para rooftop, mas já vi já para motogerador, né? Tem um shopping lá em Belém do Pará, e aí os caras, o shopping ele existe antes de ter alguns prédios em volta. Então, quando fizeram o shopping lá, a casa de máquinas onde fica o grupo gerador fica lá no alto, né? E aí colocaram lá os motores lá com guindaste e tal, na época lá, tal. Aí depois de um tempo precisou fazer manutenção, precisou tirar o motor de lá. Aí você imagina como é que foi para fazer isso daí, porque aí você não tem mais espaço, né? Teve que contratar uma empresa lá de guindaste para fazer lá um sistema especial. O negócio ficou mais caro. Ficou mais caro tirar o motor do que colocar do que depois comprar um novo, né? São esses probleminhas que a gente tem. Mas isso aí, né? Aí quem
você tem que ver com o cliente, né? Você dá as opções para ele e quais são, né, os entraves, né? Para isso que tem que ter um cara lá no projeto que chama gestor de projeto, né? Tem que ter esse cara, né? Que é como é que os caras agora chama PMOC, né? PMOC é o livro, né? Mas é o cara que é o gerente de projeto, né? Esse cara tem que lembrar, tem que pensar em tudo isso aí, né? Junto com os fornecedores, né? Tá? Mas olha lá, ó, uma vantagem aqui, né, é que você já tem uma faixa maior, né? 40 TR já é um valor razoável, né? Ok? Aqui o rooftop, que eu já mostrei para vocês, né? Então, toda a nossa acelerada aqui, que isso aqui eu já mostrei nessa figura, né? Tá? Já mostrei essas duas figuras aqui. Aqui é um selfie com condensador acoplado, né? Apesar disso aqui estar meio em desuso ultimamente, mas a gente ainda tem, né? Selfie montado, né? Então é importante você dar uma olhada, né? Então esse aqui é um selfie. Ô, professor, o pessoal tá Oi. vendendo bastante isso daí para essas empresas que estão abrindo dentro de container, sabe? Sei. Eles vendem acoplado já, o container já vai climatizado. Sim, já vai com o selfie junto já, né? Professor, lá na igreja é assim. Esse aqui é um selfie. Né? Esse aqui é um selfie. Então, esse aqui, ele tá com, aqui, ó, né? Aqui em cima é a unidade evaporadora e aqui embaixo é a unidade condensadora. Isso daqui, né, que o compressor tá aqui. Não, desculpa, o compressor tá aqui, né? Tá? Aqui é o condensador, né? Tá? Esse aqui é um tipo, né? Tá? Lá é isso aqui que você viu lá? Esse é o rabo quente, né? É o que os caras chamam. Então, isso aqui é um selfie. É esse cara aqui. Deixa eu ver se eu tenho um catálogo dele fácil aqui para mostrar. Onde você pode tirar alguma informação aí para você, né? Aqui. Ó, vou pegar do mesmo fabricante, tá? Para não... Eu baixei um catálogo da Premium ar-condicionado. Tá. O importante, se você está fazendo um trabalho lá para o local, é saber qual que é o fabricante que está lá, né? Você vê qual que é a característica do equipamento que está lá. Esse aqui é um da Pose também, né? É o selfie deles aí, né? Tá aqui vários modelos, tá vendo? Né? Então ele pode ter condensador acoplado ou não, né? Tá? Tem aqui um condensador acoplado e não acoplado, né? Cadê aqui? As faixas de potência desse cara. Olha, tem vários tipos, né? Tá? Vários modelos aqui. Aí precisa ver lá, né? Tá vendo? Esse aqui, ó, é incorporado, né? Então, ó, modelo disponível de unidade selfie incorporado e remoto. Então, esse aqui é incorporado, esse aqui é remoto, esse último aqui. Esse aqui, né? Selfie remoto a ar, né? Tá? Então, você tem que ver qual que é o modelo que tem lá, né? E aí você tem as capacidades aqui, né? Então, tem aí, né, uma faixa de capacidade razoável, né? Tá? Precisa ver qual que tá lá, né? Se você está fazendo um trabalho para o local, então você tem que usar o do local, né? Tá? Então dá uma checada lá qual que é o fabricante, porque senão você fica olhando um modelo que não está lá, a não sei que você está propondo mudança, né? Está propondo mudar. Não, né? é uma empresa do Paraná. Eu cheguei a pesquisar ela, só que agora eu não lembro qual que é. Tá. Entendi. Não, é que eu falo assim. Que eu te falo o seguinte: se você está fazendo um projeto lá, o seu TCC, não sei o que você está fazendo exatamente, mas se você vai estudar a máquina que está lá, é importante saber qual que é o fabricante daquela máquina que está lá, né? Ok? Bom, aqui está um selfie, então, com condensador acoplado, né? Tá, deixa eu só voltar aqui. Aqui é com condensador remoto, né? Então, aqui está evaporador, né? Condensador, tal, né? Linha de descarga, linha de líquido, né? Tá? Então, tá aqui, né? São modelos que a gente pode utilizar. Ok? Então, são opções aí, né? Opção que não falta, né? Tá? Ok. Deixa eu ver aqui como é que eu
Beleza, aqui, tá. Certo? Então, tudo isso aqui, ó, é expansão direta, né? Tudo isso aqui é expansão direta. Então, dá para ver que tem opção que não falta de expansão direta, né? Isso aqui é outra coisa. Vamos ver se eu tenho mais alguma de expansão direta. Isso aqui é um selfie. Isso aqui é resfriar da água, tá? Isso aqui usava bastante, né, no passado aí, em escritório e tal, né? Hoje em dia, quando usa selfie é com resfriado a ar, né? Onde é que a gente usa selfie a água bastante? Aplicação marítima, tá? A aplicação marítima usa bastante, por quê? Ele pega a água da onde? Pega a água ali, né, do lado ali, né? Certo? Tá? A água já está ali disponível. Então, usa bastante, né? Em aplicação marítima, ainda tem, né, uma aplicação bastante razoável, né? Por isso que eu coloquei aqui esse selfie, né? A água aqui naval, né? Isso aqui, né? Aquele modelo também que eu mostrei para vocês, aquela foto também é uma aplicação naval, né? Que é basicamente aí uma coisa que eu fiz durante um certo tempo aí, né? Então aqui, né, uma aplicação até os anos 90, né, a gente usava bastante em prédio comercial. Hoje em dia, né, desuso em prédio, né, mais aplicação naval. Vantagem, né, menor consumo de energia e maior eficiência. Sempre que a gente trabalha com água, né, a eficiência melhora, tá? Não tem limitação de distância, né? Aquilo tudo que a gente fala, né, que mostrou lá, quando eu mostrei no catálogo do split, funciona por splitão, funciona por selfie, né? Tudo que tem linha de refrigerante, de fluido refrigerante, tem limitação. Né? Tem limitação de distância e altura, por conta, né, de problemas que a gente tem de troca de calor e tudo mais, né? Para proteger as máquinas. Então, a gente tem limitação. Quando a gente fala que está trabalhando com água, já não tem limitação, né? Então, eu posso ter distâncias bem maiores, né, entre, né, os equipamentos. A unidade pode ser instalada em casa de máquina situada em cada andar, né, sem necessidade de fronteira externa, né, tá? Então, eu posso colocar isso aqui direto no ambiente, sem ter que fazer um buraco na parede por conta do condensador, né? Mas, óbvio, né, tem um custo grande inicial, né? Operação e manutenção é superior, porque você precisa, né, como ele é remoto, né, então precisa de gente especializada e a manutenção acaba sendo mais custosa, né? E você tem que fazer reposição de água, né, e tratamento químico da água, né? Porque a parte de condensação é sistema aberto. Igual quando a gente fala aí de chiller com condensação a água, né? Você tem o custo da água, né? O custo do sistema aberto ali, porque de tempos em tempos tem que fazer uma limpeza, né? Esse sistema aí, que senão você acaba entupindo, né, o trocador de calor, tá? Então, esse aqui é um selfie resfriado à água, né? Tá? Aqui é um chiller, né? Um resfriador de líquido, né? Um chiller, que é com condensação a ar, compressor inverter, tá? Lá no laboratório de ar-condicionado, tem um desse aqui, lá da Samsung. Né? Esse aqui não é Samsung, mas o que tem lá é Samsung, né? Tá? É uma máquina que eles levaram lá para a FATEC também, para dar treinamento, só que acabou que não vendeu esse equipamento no Brasil, né? Não vingou no Brasil, então eles, né, acabaram parando o treinamento lá. Ficou a máquina lá e acho que nunca teve treinamento daquela máquina lá para os clientes dele, nem para alunos da FATEC, né? Que quando eles davam treinamento dentro da FATEC, o acordo era que X% lá da turma fosse de aluno e professor da FATEC, né? Essa era a ideia, né? Mas depois eles construíram lá o local deles, né? E aí ficaram-se as máquinas, né? Tá? Então, esse aqui é um tipo, né, de equipamento também que você pode utilizar, né? Tá aí bastante, hoje em dia, né? Tem aí bastante concorrente para isso, né? Ok? Então, eu posso ter ele, ligar aí com vários equipamentos, né? Então, aqui, né, vários equipamentos aqui, tem uma unidade externa e várias unidades internas aqui, né? Fan coil, fan colette, enfim, tá todo mundo aí, né? Beleza? Deixa eu ver aqui.
aqui já é a unidade, né, sistema de expansão indireta. Eu vou parar por aqui, deixa eu ver como é que eu estou aqui no negócio. Aqui agora é tudo expansão indireta. Eu vou hoje parar por aqui. Na semana que vem, eu vou falar então aí de expansão indireta e de sistemas de ar-condicionado, tá? Então, sistema com volume de ar constante e sistemas de vazão de ar variável. E aí a gente vai ver cada um desses daí. Então, vazão de ar variável com duplo duto, vazão de ar variável com reaquecimento terminal, vazão de ar variável com damper, né, só de vazão de ar variável, sem mexer temperatura, enfim, duplo, né, sistema de água, né, duplo tubo, 3 tubos, 4 tubos. Então, a gente vai ver isso daí na semana que vem, tá? Eu não vou começar a falar de expansão indireta, porque eu quero falar bastante coisa de expansão indireta e eu não vou começar hoje para terminar a semana que vem. Eu prefiro começar e terminar. Beleza? Pode ser? Beleza. E aí eu paro de falar também, que essa aula aqui eu falo demais, né? Mas o bom é que todo mundo fala também, né? Quando vai falar de equipamento, normalmente todo mundo tem uma história para contar, né? Então fica uma coisa um pouco melhor, né? Fica diferente quando eu faço conta aqui, que aí os caras não querem falar muito comigo, não, né? Ok, tá. Eu vou então fazer a chamada aqui, aí na semana que vem então a gente fala de expansão indireta dos sistemas.